Olá, boa tarde a todos. Conseguem ouvir de fundo um pequeno som? Sou eu a correr e a respirar. Este muitas vezes é a minha companhia durante uma noite inteira. Às vezes a única companhia que eu tenho sou eu mesmo, a minha respiração, os meus passos. 42 km, 195 metros é a distância de uma maratona. Tudo que é acima disso é considerado ultramaratona. Portanto, 43 km é uma ultramaratona. Mas, por exemplo, cá em Portugal nós temos 1000 km, uma prova de 1000 km, isso também é uma ultramaratona. Nunca fiz essas, mas já fiz várias de 100 e a minha distância mais longa foi 300 km. Eu sou o Germano, não venho cá falar de medicina. O que eu venho falar é sobre como é que a cabeça trabalha nestes momentos, como é que nós, quando estamos 60 horas numa prova, a cabeça trabalha e como é que o corpo é preparado para isto e como é que frutos posso tirar de algo tão pouco saudável que é fazer estas distâncias. Eu vou ter de vir a Tarouca, vou ter de vir a este período, que este é um período que eu acho que marca definitivamente o meu futuro e a minha capacidade também de fazer estas provas. Esta é a minha última fotografia como jogador de vôlei do Colégio Lamego. Fui campeão nacional, isto aqui foi no campeonato europeu que nós fizemos em Inglaterra, e eu acho que foi a minha última fotografia. Quando nós somos federados e fazemos desporto de alta competição, nós temos que ter uma educação muito grande. Falamos aqui da música, falamos do teatro. Efetivamente, nós quando fazemos desporto deste nível, nós vivemos muito à volta disto. Quando jogava ao sábado, descansava ao domingo. Quando jogava ao domingo, treinava ao sábado. Portanto, poderiam ser 7 dias à volta do vôlei. Mas também esta é uma época muito importante para mim. Porquê? Porque logo a seguir eu vou para a faculdade. Eu hoje em dia sou médico, tenho sucesso, mas a verdade é que eu não entrei não à primeira, não à segunda, só à terceira vez é que eu entrei em medicina. Era algo que eu quero, era algo que eu queria, era algo que eu desejava. Depois, mais tarde, vacilei. Mas, efetivamente, o facto de não ter conseguido fez com que eu lutasse, com que eu quisesse, com que eu tivesse a resiliência e tivesse os meus fundos, princípios, vontades para chegar a alguma coisa. E quando nós falamos de corrida, é inevitável nós falarmos, e principalmente estas distâncias, de resiliência, de luta, de momentos baixos, de momentos altos, e nós conseguirmos dar a volta para passar aquela meta. E porquê é que eu comecei a correr? Muito simples. Tenho 2 filhos, o Pedro e a Inês, está aí a Inês, o Pedro está também em competições. E, em 2012 estava tudo menos saudável. Eu não sou propriamente fit, mas era claramente gordo. E quando uma pessoa vai se tornar pai, o que é que nós pensamos? Eu tenho que estar melhor, não é? Eu tenho que ficar melhor. E então comecei a correr e comecei a fazer algumas provas de 10 km, algumas provas de meias maratonas e correu bem. Fui ficando mais fit, fui correndo bem. Ia-se falando de trails, ia falando de pares, o que é um trail? É uma corrida de montanha? Parece giro, mas eu gosto tanto de andar no asfalto no Porto. Vamos continuar a fazer estas provas. Entretanto, em 2014, em 2013, a Ana está grávida da Inês, e eu, esta é a altura ideal. Se eu comecei a correr com o Pedro, vai ser com a Inês que eu vou fazer a primeira maratona. E fiz a primeira maratona. E a verdade é que eu queria fazer abaixo de 4 horas, e fiz muito abaixo de 4 horas. Isto é espetacular. Eu quero ir à próxima. Fui para o computador e vejo a primeira prova que havia acima de 40 km. E aparece-me uma, que é o Trilho dos Abutres. A verdade é que quando cheguei aos Abutres, uns amigos meus disseram, tu tens muito respeito pela corrida, porque esta prova é muito difícil. E o que é um facto é que eu cheguei e disse, eu sou de Tarouca, eu corro nos montes ali, e aquilo vai ser fácil. Levava umas sapatilhas, arranjei uma mochila qualquer e fui correr. O que é um facto é que aos 2 km eu estava com lama até à cinta. Aos 20 km estava a subir aquela escada, já estava com queimbras. Mas a verdade é que, sendo nos trilhos mais complexos que existem, eu consegui completar ainda de dia, o que fiquei todo contente porque estava a chegar à meta e teve o dia todo a chover e estava sol. O que é um facto é que, prova atrás de prova, fui ganhando o gosto, fui ganhando a preparação. E o que me acontece é que, com o trail, eu consegui encontrar algo que me traz uma paz interior.
que é paisagens extraordinárias que nós não conseguimos fazer de outra forma. Temos uma retaguarda porque temos os abastecimentos que nos dão alimento e dão-nos bebida e acabamos por conhecer também pessoas. Nós, quando fazemos provas destas, nós temos que levar o nosso equipamento, nós temos que ser autossuficientes. E isto aqui fala-se da preparação. E é aqui o foco que eu quero partilhar com vocês, porque acho que é aquilo que é importante, que é aquilo que vocês vão levar para casa, que é como é que nós pensamos. Todo aquele equipamento que está daquele lado do vosso lado direito, coube todo numa mochila de 5 litros. E isto, às vezes, é a nossa companhia quando nós vamos correr. O que é um facto é que quando nós vamos para o monte, nós podemos estar a ir para os 3.000 de altitude e é uma diferença de temperatura enorme. Podem estar graus negativos. E nós estamos autossuficientes. Nós, quando vemos algumas nuvens lá em cima, a verdade é que podemos apanhar muito mau tempo. Mas como é que é a minha preparação para isto? Em primeiro lugar, nós temos que nos conhecer. É muito importante nós estarmos nós mesmos. Nós fazermos as nossas corridas, passarmos as nossas necessidades. Houve uma fase da minha vida, aquilo que eu fazia era ou deitava toda a gente em casa e ia correr até à 1, 2 da manhã e dormia 4 ou 5 horas para perceber como é que era, como é que eu me sentia. Ou passava o dia todo em jejum e à hora do almoço, com sol no verão, ia correr 2 horas sem beber água para treinar o corpo para isso. Ou então fazer coisas como ir trabalhar a correr e vir a correr. Ou vir da casa da sogra até a casa, que são uma maratona, com uma mochila às costas. Mas há uma coisa que é verdade. A maior parte das vezes nós temos que treinar as nossas necessidades. Nós temos que treinar aquilo que nós nos sentimos mais fracos. E o corpo é uma máquina extraordinária. E o que é um facto é que, se vocês fizerem este tipo de preparação, é muito normal vocês conseguirem atingir os vossos objetivos. Eu já fiz provas em que andei nos 3.000 metros, em que o meu treino com maior altitude foi aqui a Santa Helena. Aqui é um sítio extraordinário para se treinar. Subir e descer a pista de downhill é super técnico, quer para cima, quer para baixo. Ganham-se umas pernas dos diabos. E vocês podem correr 15 km, porque muitas vezes o treino mais longo são 20 km. A verdade, falando nisto, alimentação. Eu já passei por muitas provas em que uns alimentei-me só de batatas fritas, outros só me alimentei de melancia, presunto já me aconteceu, mas a verdade é que o nosso corpo pede-nos e nós às vezes não temos tempo para ouvir. E efetivamente já tive momentos maus. E se calhar agora vou-vos a fazer refletir nesta fotografia. Esta fotografia foi tirada numa prova de 160 km. Estava um alerta vermelho. Está aí a Ana, que era a minha crew, e sofreu bastante. 160 km foi tirado, acho que não estavam 30 km feitos. Pronto. Chovia, chovia, chovia. E a verdade é que nós passamos por momentos péssimos. Desta prova em particular, houve uma altura que eu não conseguia fechar as mãos. Houve uma altura em que eu não conseguia juntar as pernas, por estar tão molhado, tão molhado, tão molhado. Fiz metade da prova com umas luvas cor-de-rosa, tamanho S, porque as minhas estavam tão molhadas e aquelas sempre estavam um bocadinho mais secas. Aos 20 km bebi um café, a 20 km da meta, bebi um café e há um banco em Grazalema, que eu nunca mais me esqueço, está todas as fotografias de Grazalema. O banco do lado esquerdo estive deitado 1 hora, porque quase desmaiei, provavelmente pela taquicardia, pela cafeína, porque os espanhóis são tão simpáticos que eu pedi um café forte e eles devem me ter enchido imenso e passei mal. Mas a verdade é que nós, quando estamos no monte, nós morremos imensas vezes. E nós temos que encontrar essa força. E como é que se consegue reencontrar essa força? Porque nós, na verdade, estamos em meditação. Vocês só ouviram os passos, só ouviram a respiração. Se nós estamos 40 horas, 50 horas, só nós, chegamos a uma altura que nós não pensamos. Nós andamos. Nós temos que encontrar a nossa força. Nunca sou tão emocional como na corrida, digo-vos. Porquê?
Porque é inevitável eu estar a pensar, passar a meta, encontrar os meus filhos, encontrar as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu amo. É o momento de ultrapassar estas dificuldades, olhar para trás e ver os momentos bons que são. E isso vai nos dando força. E não é infrequente nós sentarmos e ficar a olhar para uma paisagem maravilhosa e a pensar: o que é que eu estou aqui a fazer? Podia estar no sofá. Mas a verdade é que nós sentirmos que nos superamos, nós sentir que ultrapassamos essas dificuldades, torna-nos mais fortes e prepara-nos para o que vem à frente. E nós sabemos que aquilo que temos nas costas é aquilo que nós precisamos. Eu já estive em corridas que não conseguia correr com o vento e com a neve. E eu sabia que ninguém me ia lá buscar. Portanto, estou por minha conta. E nós temos que ter a frieza de pensar: não, eu estou por minha conta, eu tenho que conseguir ultrapassar. E vamos, e conseguimos. É claro que eu não quero, com esta apresentação, pôr-vos todos a correr, não é isso. Mas perceber que há um caminho. E esse caminho pode ser noutros desportos. Esta foi uma prova de 180, subíamos 2 vezes já à Serra da Estrela. Nesta aqui, na primeira vez que subi, tive que ficar parado 1 hora porque estava com 33 graus de temperatura e não me deixaram sair por questões de segurança, de hipotermia, e eu não dava conta. E a verdade é que às vezes nós precisamos das ajudas dos outros. Mas este slide está aqui por uma coisa muito importante. O que é que a corrida, o que é que a corrida de endurance nos promove? Promove essa resiliência, essa luta, essa capacidade de trabalho. E isso, quando eu levo para a minha vida pessoal e profissional, faz com que os desafios sejam interpretados de outra forma. Porque nós, quando estamos em situações, até em algumas situações podemos estar em risco de vida, quando passamos para a nossa vida profissional, nós percebemos que, calma, tu respira fundo, tu és capaz, tu vais fazer, tu vais conseguir. E isso deu-me capacidade de trabalho, deu-me capacidade de calma, deu-me capacidade de pensar, dá-me capacidade de resistência ao cansaço. Mas depois existem provas que são as nossas metas. O Monte Branco, que é dar a volta ao Monte Branco, passar por 3 países, é algo extraordinário, é uma experiência única. E eu consegui logo em 2016, que foi uma sorte, mas depois tinha 2 provas que eram muito importantes para mim. Uma era esta, que é apenas uma maratona no monte, em que são 42 km que sobe 3 km, em que é uma loucura em Espanha, é uma prova que é emocional, ninguém. Foi uma prova que eu estava a 15 segundos de um barramento sem me aperceber, ou seja, se eu chegasse 15 minutos depois, não conseguia avançar. Quando estavam a gritar, conseguisse passar à frente. Quando uma pessoa está no monte, tenho depois 1,5 km para fazer com escalada simples, tinha 15 minutos para fazer, outro barramento que poderia ser, mas consegui concluir com tempo e foi uma vitória. Mas a grande prova para mim era esta, nos Estados Unidos. Esta prova só correm 350 pessoas, 250 pessoas são da população geral, 10 são atletas de alta competição, e para terem a noção, nos dias de hoje concorrem cerca de 10 mil pessoas. Eu fui um dos que consegui entrar. Eu acho que fui o 3º português a fazer esta prova. E esta prova, eu durante anos fazia provas para ter provas de acesso a ela. E a verdade é que foi muito vivido. São 160 km, os primeiros 30 km estive em neve. Aos 60, 70 km estava com 30 graus positivos e tinha até 30 horas para fazer esta corrida. E numa altura em que o meu treino mais longo foi uma meia maratona de Porto. Portanto, estava numa altura profissional muito difícil, treinava muito pouco, mas eu tinha que concluir. E foi uma altura em que nunca me custou tanto fazer noites, nunca foi tão difícil encontrar pessoas à frente para me ajudarem a puxar, mas a verdade é que eu tinha que passar aquela meta. E consegui. Sofri muito, foi um desafio muito grande. Estas pessoas todas que foram uma força importantíssima, mas o que é um facto é que depois de fazermos isto,
acontece-nos algo que é muito difícil, que é, e agora? Ou seja, concluí o meu objetivo, o que é que eu faço agora? E senti um vazio. Senti um vazio e a verdade é que cheguei a fazer mais uma prova, os 90 de Gerês, mas depois a motivação não é a mesma. E nós temos que conseguir encontrar essa luta. E isso fez-me aprender uma coisa. E tenho esta fotografia que foi a minha última ultramaratona que fiz, que foi os Pirineus. E a verdade é que esta prova, eu gosto muito desta fotografia porque foi das provas mais difíceis de concluir. Tenho que agradecer aos meus pais, porque foram eles a minha crew. Se eu não os tivesse visto em 2 momentos muito precisos, eu provavelmente não tinha tido essa força. E, efetivamente, só para vos dizer, aos 30 km eu estava para desistir. Alguém me diz, tem desistido tanta gente e tu estás com ar tão fresco? Eu, pronto, vamos continuar. Mas a verdade é que aquilo que eu vos quero chamar a atenção é que nós temos propósitos, nós temos objetivos e encontrar estas pessoas nos momentos-chave que nos ajudam, apesar que nós na corrida é a nossa cabeça, é aquilo que nos vai dar força, nós precisamos também de suporte dos outros e dos que são mais próximos para nós conseguirmos esses objetivos. Esta corrida é uma corrida muito importante para mim, em Itália, no Val d'Aosta. E eu lembro-me, pai, aos 50, 60 km, a primeira vez que eu vejo a minha família. Foi importante. Um filho a roubar chocolate do abastecimento e uma filha a querer massajar as pernas. E a seguir eu sabia que tinha 18 km para encontrar outra vez a família. Eu só me lembro de ver 9 horas. E eu, 9 horas para fazer estes 20 km, vai ser um sofrimento. Consegui fazer em 7 horas, foi bom. Mas a verdade é que a nossa casa estava a 1 km da meta, mais ou menos. Eu passava por lá, eram 7 da manhã, fui bater à porta, venham comigo, e passar a meta. Assim, é uma alegria que vos dá motivação para quê? Para continuar, para fazer e para nos tornar mais fortes. Então, o que é que eu quero vos transmitir aqui para a vida pessoal? Arranjem o vosso desporto de endurance. Mas a verdade é que há 2 coisas que são muito importantes. Somos nós e a nossa cabeça, a forma como nós lidamos, a forma como nós trabalhamos e como nos preparamos, mas também os que são mais importantes para nós, que nos dá muita força. Obrigado.